E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista começa fraco, mas depois fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista conhecido como Seong, que um dia ele acabou sendo espancado por alguns delinquentes da sua escola. Chegando a um estado em que ele ficou em coma por 9 meses, ele foi abandonado por todos e a única pessoa que ainda estava ao seu lado era sua tia, que nunca desistiu dele, onde a única coisa que ela queria era que os agressores fossem punidos por ter feito tudo isso com ele. Porém ela fez tudo o que foi possível, mas no final eles apenas foram suspensos da escola. Após acordar ele pergunta a sua tia por que ela estava chorando e ele acaba descobrindo que seus pais tiraram a própria vida. Queimados com isso, os agressores dele foram parar em uma detenção juvenil. Mas como os pais deles eram pessoas importantes, eles não iam ficar por muito tempo. Após se recuperar, ele vai para sua nova casa, mas ele apenas ficou dentro da sua casa e não saía para nenhum canto e nem queria mais retornar para a escola, onde ele passava seus dias pesquisando sobre as pessoas que o machucaram no passado. E um dia, enquanto estava deitado em sua cama, ele acaba ouvindo uma enorme explosão e após reunir bastante coragem para sair para ver o que seria, ele acaba descobrindo que o enorme barulho foi de uma espada. Porém após analisar melhor as coisas ao seu redor, ele não sabia como aquilo tinha chegado na sua casa, e com isso ele apenas a ignorou e a deixou lá. Mas após alguns eventos ele a segura, e é neste momento que várias memórias de vários guerreiros vêm à sua mente. E agora, com o enorme poder que ganhou da espada e a experiência de vários poderosos guerreiros, ele vai treinar seu corpo para ficar muito mais forte e com isso ser capaz de se vingar de todos aqueles que destruíram sua vida. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde misteriosamente portais começaram a aparecer por todo o mundo, e logo após isso monstros que nunca foram vistos antes começaram a sair destes portais. Com isso uma grande batalha entre os despertados e monstros se iniciou. Após várias batalhas a humanidade conseguiu colocar o fim nesta grande guerra após derrotar o grande rei demônio. Após esses eventos os monstros pararam de sair dos portais e uma nova era se iniciou, onde os caçadores começaram a entrar neste portais para matar os monstros e com isso conseguir itens para ser vendidos. A maioria dos caçadores eram seres despertados onde suas forças ultrapassam os limites do corpo humano e são ranqueados de acordo com seus poderes. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Taekwondo, que é um caçador de rank baixo. Ele se tornou um caçador porque desde sempre seu pai foi um caçador. Com isso, mesmo que faltasse talento no campo de batalha e mesmo sendo de rank baixo, ele estava orgulhoso por poder trabalhar duro, onde por causa disso ele foi capaz de pagar pelas despesas médicas da sua mãe e também ajudar sua irmã mais nova. Porém após 7 anos como um caçador ele acabou sendo demitido, pois não conseguia evoluir, e um dia ele acaba encontrando uma máquina estranha e atrás para sua casa, e pouco tempo depois ele encontra um manual de uso dentro dessa máquina onde fala que essa máquina é um simulador realista, e após entrar nela e adormecer após acordar ele percebe que está em outro local e logo ele descobre que está dentro de um jogo do mundo de artes marciais. Após vários eventos ele consegue fugir deste mundo e com isso levar a sua força e habilidades que adquiriu neste mundo morim com ele, tornando-se um caçador de alto nível. Porém ele decide retornar ao mundo do jogo novamente para ajudar seus amigos NPCs desse outro mundo com suas grandes habilidades. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista conhecido como Angel, que um dia ele ganhou uma habilidade estranha de jogador e enquanto estava estudando uma tela de status aparece diante dele falando que uma missão foi criada como se fosse um jogo. Essa missão que apareceu foi de acordo com um pedido de sua mãe e a recompensa é ganhar experiência, e quando ele aumenta seu nível ele ganha pontos de status para aumentar suas habilidades, e logo ele descobre que se tornou um personagem de um jogo onde se ele completar missões pode aumentar seu nível e ficar mais forte, e ele também consegue ver os líderes das pessoas ao seu redor. Um dia enquanto estava indo para a escola ele acaba presenciando uma batalha de duas pessoas muito fortes e logo ele acaba sendo envolvido na batalha, e para tentar fugir ele acaba criando uma habilidade onde pode aumentar o nível dela de acordo com o tanto de vezes que ele a usa. Após derrotar alguns monstros ele percebe que ganha experiência e consegue subir de nível mais rápido matando monstros do que fazendo missões. Após retornar para a escola ele percebe
percebe que seu melhor amigo não é uma pessoa normal, pois seu nível é bem maior do que os estudantes normais. E logo ele acaba descobrindo que algumas pessoas nesse mundo têm poderes e que seu amigo é de uma família muito poderosa. Após isso sua vida muda completamente. Agora ele vai ter que treinar bastante para conseguir novas habilidades e aumentar seu nível, mas por causa da sua habilidade única de jogador ele fica muito mais forte, bem mais rápido que todo mundo. E logo ele tem que enfrentar vários inimigos poderosos que apareceram nessa sua nova jornada. Agora nesse próximo mangá a história segue com o protagonista, conhecido como Gang, um caçador de rank baixo, que apenas servia de isca nas batalhas contra os monstros, porém às vezes nem para isso ele servia, com isso ele era praticamente humilhado pelos outros caçadores. Nesse mundo que ele vive existe várias masmorras com todos os tipos de monstros. As pessoas que conseguiram despertar habilidades se tornaram caçadores e começaram a ir em raízes nas masmorras, e dependendo do nível das suas habilidades e conquistas eles recebem um rank, onde nesse mundo seu rank significa tudo, mesmo sendo de rank baixo e sendo tratado como um lixo. Ele tinha um raio de esperança que era sua amada que estava ao seu lado, porém isso tudo acaba após ela termina com ele para ficar com outra pessoa. Isso tudo foi pois ela conseguiu subir seu rank. Gang estava estagnado no mesmo ainda, com isso ela não queria ficar ao lado de um rank baixo. Pouco tempo depois, enquanto estava conversando com um amigo, uma estranha pessoa aparece e fala que ele tem um grande poder das suas vidas passadas e vai descobrir isso futuramente. Logo após isso ele escuta uma estranha voz falando que ele ganhou conhecimento das suas vidas passadas, e todas elas começaram a prestar atenção nele. Após retornar para casa ele acaba se encontrando com um poderoso guerreiro da sua vida passada, onde após eles conversarem ele decide retomar como um caçador e ficar muito mais forte. E agora com o poder de 990 mil almas de poderosos guerreiros das suas vidas passadas, ele vai usar esse seu novo poder para que possa ficar muito mais forte e com isso mostrar para todos que ele não é mais um lixo, e com isso chegar ao topo desse mundo. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com a Noite Silenciosa, onde ela fez sua primeira aparição no mundo. Com isso o mundo inteiro foi consumido por guerras com incontáveis mortes, e rapidamente a vida se tornou sombria e as pessoas começaram a perder a esperança. Então um dia, quando a morte e destruição não parecia ter fim, os mestres marciais do mundo se uniram e formaram a Aliança Celestial Central, e com isso eles criaram uma seita que poderia manter a Noite Silenciosa sob controle, e um poderoso guerreiro se tornou o primeiro líder deles. E ao passar do tempo eles adquiriram incontáveis técnicas de artes marciais, e com isso eles foram capazes de diminuir o avanço da Noite Silenciosa, e ao decorrer da história eles conseguiram ficar muito mais forte e finalmente a Noite Silenciosa desapareceu. Mas então um dia o atual líder acaba sendo atacado pela Aliança Central, onde eles falam que ele tinha traído eles, e até mesmo seus amigos que lutaram a guerra ao seu lado por décadas estavam contra ele. E mesmo ele tendo um enorme poder, a Aliança Central acabou fazendo um acordo com a Noite Silenciosa, e agora não tinha como derrotá-lo sozinho. Antes de morrer ele pede para não machucar seu único filho, conhecido como Mudon, e eles aceitaram a proposta. Com isso seu pai tira a própria vida na sua frente para protegê-lo. 3 anos depois desse evento, Mudon acabou se tornando um escravo que era maltratado diariamente, e ele nunca aprendeu nada sobre artes marciais para conseguir revidar, e com isso ele tem que aceitar e apenas abaixar sua cabeça. Porém pouco tempo depois ele acaba encontrando as técnicas de artes marciais secretas deixadas para trás por seu pai, e rapidamente começa a adquirir novas habilidades e ficar muito mais forte. E agora ele está decidido a se vingar de todos que traíram seu pai, e não terá piedade de ninguém que entrar em seu caminho.